Salmo 3, ouça com temor e tremor a palavra de Deus que nos diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra, da tua vontade, do teu desejo para a nossa vida, Pai. Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que não seja só um entendimento de cultura dos hebreus, de aplicações para a nossa vida, mas que a união de tudo isso, Pai, mude o nosso viver, mude o nosso falar, mude a maneira de nos comportarmos diante das nossas aflições. Senhor Deus, nos lugares em que o teu evangelho ainda não é proclamado fielmente, que o Senhor levante pessoas a fim de que a boa nova alcance toda criatura, Pai. É em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Muito bem, o tema do nosso sermão é como descansar no Senhor em meio à aflição. Eita! Como descansar no Senhor em meio à aflição. Irmãos, se há um mal que atinge todas as faixas etárias, aqui não tem pequeno e grande, não. Hoje em dia isso já se entranhou em todas as idades. Hoje, sem dúvida, a epidemia das madrugadas em claro está assolando a população. Em pleno ano de 2026, antigamente tinha o Contour Pillow, era o colchão cheio de magnetismo que fazia você dormir bem. Hoje em dia a gente tem colchão aí que faz massagem, solta cheirinho, no inverno esquenta e no verão esfria. Nós temos aplicativos de meditação. Você vai lá, coloca uma musiquinha para dormir. E a musiquinha da natureza, barulho de chuva, cachorro latindo lá longe, trem passando. Hoje nós temos uma farmácia enorme. É tanta nina para a gente dormir. Bota embaixo da língua ali, a promessa é que você vai ter uma noite maravilhosa. Mas nunca a nossa sociedade esteve tão exausta. Nunca ficou no nosso semblante o cansaço. A gente olha para todos nós e a gente vê, nossa, parece que a gente não dorme há uma semana. Como isso tem nos afligido. E o motivo é muito simples. A gente deita, o corpo descansa, mas a nossa cabeça fica a milhão. Os nossos pensamentos não param. A mente parece que não desliga. É uma sequência de pensamentos. Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro e tudo se silencia, é nessa hora que começa o pior barulho da nossa vida. É conta que vai vencer no outro dia, é o dinheiro que eu não tenho, é o diagnóstico médico que está me assustando, é uma crise silenciosa no nosso casamento, é o medo pelo futuro dos nossos filhos, e tudo isso vem numa avalanche, e dá 2, 3, 4 horas da manhã, e nada de a gente dormir. Pois é, o silêncio da noite costuma fazer muito barulho. O nosso maior problema não é o cansaço físico. A gente deita, o nosso corpo relaxa. O nosso esgotamento, ele está mais relacionado às nossas emoções. A gente fica tentando calcular como é que eu vou resolver este problema. A 1, às 2, às 3, às 4 da manhã, eu ainda estou pensando como é que eu vou resolver o problema. E aí a nossa mente não para de jeito nenhum, a aflição rouba o nosso descanso. E no dia seguinte, a gente já começa pesado, a gente já começa em desespero.
Há cerca de 3.000 anos atrás, um homem enfrentou aquela que, certamente, foi a pior noite da vida deste homem. O rei Davi estava fugindo não de um exército. O rei Davi estava fugindo do seu próprio filho Absalão. O filho de Davi havia tomado o seu trono, o filho de Davi queria a morte de Davi. Davi estava no deserto. Davi estava humilhado. Davi estava com sua família destruída e cercado de milhares de dezenas de inimigos reais. O cenário era o caos absoluto. Mas justamente nesse momento a gente se depara com um trecho da Escritura que diz: eu me deito e logo durmo, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Como é que um homem que tem a vida se desmoronando consegue fechar os olhos e dormir em paz? A resposta para essa pergunta é o que nós vamos ver hoje no Salmo 3. O texto nos mostrará exatamente como descansar no Senhor em meio às aflições. Precisamos entender o contexto do que está acontecendo aqui no Salmo 3. E isso nos lança lá para 2 Samuel capítulo 15. É de lá que vai vir toda a explicação, todo o contexto desta oração que Davi está fazendo. Se você olhar aí para a sua Bíblia, lá no comecinho, vai estar escrito assim, confiança em Deus na adversidade. E aí, provavelmente, numa letra diferente, tem o que seria o título ou a indicação para quem estava organizando o livro dos Salmos. Olha só que legal. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. O salmo, no hebraico, ele tem uma ideia de bater em algo para sair som. É uma palavrinha estranha, psalmos. Então, isso é uma oração, mas é uma oração em forma de canto. Davi, nessa bagunça toda, ora cantando ao Senhor. Em 2 Samuel 15, de 1 a 9, a gente consegue ver Absalão na porta da cidade. É todo um contexto. Rapidamente, há um incesto. O irmão se deita com a irmã. Há uma briga na família de Davi. Irmão mata irmão. Este irmão que matou o outro irmão é Absalão. Ele foge. Ele fica muito tempo longe. Davi é ali meio que direcionado a receber Absalão de volta. Absalão então volta. E Absalão conquista o favor do rei. Davi ama o seu filho. Já não queria mais matar, já não queria mais guerra. Mas Absalão ainda tinha um sentimento de amargura para com o pai. Absalão, então, ele fica à porta da cidade. Quando nós vemos na escritura que alguém está à porta da cidade, é a ideia de julgamento. Era na entrada da cidade que as coisas eram resolvidas. Ali o grupo de anciãos se sentava e tomava as decisões. Qual é a disciplina para este e para aquele? Então, veja só, Davi estava, de fato, falhando. Ele não estava cumprindo as suas obrigações de rei. E Absalão se aproveita disso. Lá em 2 Samuel 15:6, diz o seguinte: de tanto Absalão ficar dizendo maledicências do rei, dizer que o rei não estava fazendo o que deveria, 2 Samuel 15:6 diz assim: assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Absalão, então, pegava o pessoal que passava ali na entrada da cidade e dizia: o teu rei não está cuidando de você, não. E, claro, obviamente, ele se colocava em uma condição de que poderia servir muito melhor do que o rei. A partir do verso 7, lá de 2 Samuel 15, nós temos o início da rebelião de Absalão. O verso 13 do capítulo 15 diz que o coração dos homens de Israel segue Absalão. Absalão falou tanto, que estes homens começaram a acreditar em Absalão. E então esses homens acompanham Absalão. Chega então a notícia a Davi de que Absalão reuniu um número gigantesco. O texto diz: o coração dos homens de Israel segue Absalão. Davi então decide fugir. E olha que belo. Davi vai fugir da cidade para impedir que uma guerra acontecesse dentro da cidade. Davi não está preocupado só consigo. O meu filho está vindo para cortar a minha cabeça com muitos guardas. Mas a preocupação não é só com ele. Ele tinha uma preocupação com a cidade. Então ele rapidamente reúne a sua família, reúne alguns guardas fiéis,
servos fiéis, alguns sacerdotes. Então ele atravessa o Vale do Cedron e segundo Samuel 15:20, todo este percurso Davi faz, chorando, descalço e com a cabeça coberta. O texto diz que Davi sobe o Monte das Oliveiras e de lá ele faz esta oração, este cântico. No Monte das Oliveiras, Davi fala ao Senhor. Como descansar no Senhor em meio às aflições? Primeiro ponto do nosso sermão: apresente suas aflições ao Senhor. Como descansar no Senhor em meio às aflições? Apresente as suas aflições ao Senhor. Não é a primeira vez que Davi está fugindo na Escritura. Em algum momento, Saul começou a perseguir Davi. Mas tem uma grande diferença aqui. Davi era jovem. Davi estava sozinho. Davi, rapidinho se escondia. Quando menos esperava, Saul estava ali na esquina, Davi aqui escondidinho. O Senhor fazia alguma coisa, Saul voltava para o outro lado. Davi jovem, cheio de energia, sozinho, ele se virava. Aqui não. Aqui a coisa muda. Davi aqui já tem uma certa idade. Davi aqui está fugindo com a sua família. Pensa bem, Davi tinha algumas esposas, muitos filhos. Davi está levando a sua família junto. E quando a gente olha para o primeiro verso, a gente vê uma sequência de muitos. A gente vê tem crescido, são numerosos e muitos. Davi está diante de um perigo real. Davi não perde tempo. Davi sente a pressão. E o que ele faz? Coloca tudo diante do Senhor. Diante de qualquer Senhor? Não. Olha de novo aí na sua Bíblia. Esse Senhor aí está com letras maiúsculas. No último sermão eu expliquei para vocês. Se aparece a palavra Senhor com letras maiúsculas, é o nome de Deus. Davi não está colocando a sua aflição diante de qualquer Deus. Davi está colocando a sua aflição nos pés daquele que pode resolver o seu problema. O Todo-Poderoso Yahvé. Abandonado, destronado. Davi ainda enfrentava mais uma aflição. Não era só essa condição de estar sendo perseguido. Davi enfrentava outra coisa, uma zombaria. Os inimigos de Davi estavam zombando de toda essa situação. O texto diz que os inimigos de Davi diziam assim: não há salvação para ele. Irmãos, neste momento, em todo esse contexto, os homens que estavam seguindo Absalão tinham tanta certeza que Deus havia abandonado Davi, que eles começavam a zombar. Para Davi, agora, nem Deus, porque Deus se esqueceu dele. E eles começam a zombar. Davi fala disso mais à frente. Lá no Salmo 35, verso 3, ele se lembra desse fato e ele coloca: empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. E aí vem o ponto: dize à minha alma, eu sou a tua salvação. Davi está dizendo: a minha salvação é do Senhor. E por que ele fala alma aqui? Aí a gente vai um pouquinho para a gramática. Essa zombaria não era só a Davi. A ideia aqui não é assim: não tem mais chance para Davi. O que estes homens que estão acompanhando Absalão estão dizendo de Davi é que assim, a alma de Davi já era, já acabou, não dá mais para ele. Davi, então, além de ser destronado, carregando a família, descalço, chorando, de noite, ainda houve a zombaria dos inimigos. Irmãos, duas aplicações. A primeira, João Calvino. Ele faz um comentário sobre este trecho do Salmo. E é uma aplicação perfeita, porque ele diz exatamente como foi o comportamento de Davi. João Calvino, então, diz assim: Davi assim nos ensina, por meio de seu próprio exemplo, que mesmo que o mundo inteiro, a uma só voz, tente infundir-nos desespero, em vez de atentar para ele, devemos antes dar ouvidos unicamente a Deus e acalentar sempre a esperança da salvação que ele prometeu. E como os ímpios empregam seus esforços com o fim de destruir nossas almas, temos de defender-nos deles recorrendo às nossas orações. Olha
O João Calvino está dizendo, por mais que o mundo se volte contra você, por mais que a zombaria do mundo chegue aos seus ouvidos, o que é que você deve fazer? Explodir e reclamar? Não admito que você fale isso de mim? Não, nós devemos responder a tudo isso com as nossas orações, colocando diante de Deus a nossa aflição. E não é só isso, João Calvino fala de orações. A gente está falando que o Salmo 3 é uma oração. Então não é só não ouvir o mundo, não ligar para a zombaria. A segunda aplicação, obviamente, é presente ao Senhor tudo o que tem afligido a sua alma. Olha só, diante da aflição, diante da má notícia, diante da situação impossível de se resolver, antes de você conversar com a sua esposa, antes de você conversar com o seu marido, antes de procurar o doutor, antes de procurar os colegas, antes de qualquer atitude sua, dobre os seus joelhos e coloque diante do único que pode acalmar o seu coração. Veja bem, eu não disse que vai resolver, eu disse daquele que vai acalmar o seu coração. Coloque diante do Deus Todo-Poderoso a sua aflição. Davi estava descalço, fugindo, chorando, com toda a sua casa olhando essa situação. E mesmo assim ele para tudo e ora ao Senhor, colocando em Deus a sua aflição. Era o único que poderia consolar Davi naquele momento. Veja bem, ele não está com vergonha da família, não. E aqui fica mais uma aplicação. A sua família precisa participar da sua aflição. Quando o seu filho vê você triste, quando a sua esposa vê você triste, quando o seu marido vê você triste, não diz que não está acontecendo nada não, fala assim, amor, eu estou mal, eu só quero que você ore comigo e dobre os joelhos, ore com a sua esposa, ore com o seu filho, ore com o seu amigo, coloque diante de Deus, faça aquela pessoa que está ao seu lado saber da sua aflição, mas não para ela resolver, é só um companheirismo, porque quem vai acalmar o nosso coração é o Todo-Poderoso. Mas é só isso, Ricardo? É só colocar as aflições diante de Deus e está tudo certo? Não. Segundo ponto do nosso sermão, é preciso que você se lembre das promessas do Senhor. Então, como descansar no Senhor em meio às aflições? Primeiro, apresente as suas aflições ao Senhor. Segundo, lembre-se das promessas do Senhor. Entre os versos 3 e 4, nós vemos Davi sendo hebreu, lembrando de toda a história que ele ouviu desde pequenininho. Nós vemos Davi se lembrando das promessas. Davi é brilhante. Eu tenho uma inveja de Davi e de Moisés, porque eles oram do jeito certo. Eles não oram preocupados com o coração. Eles falam assim, Senhor Deus, mas o teu nome vai ser envergonhado se o Senhor destruir o teu povo. Como Deus não vai ouvir uma oração desta? Não é uma oração egoísta, é uma oração que é para todos. Davi, então, diante da audácia daquele que queria tomar o trono do homem segundo o coração de Deus, diante dessa audácia e diante das zombarias do inimigo, Davi diz que se lembra das promessas do Senhor. E é de qualquer Senhor? Não. Mais uma vez aí na sua Bíblia, o verso 3. Porém tu, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, não é qualquer Deus. Davi está falando com o Deus, o único. Com toda esta situação, destronado, descalço, chorando, fugindo com toda a sua família, toda a sua casa vendo aquela humilhação, Davi para tudo no Monte das Oliveiras e diz, o Senhor é o meu escudo. Davi se lembra de tudo que já aconteceu com ele. Davi se lembra, o Senhor já me ajudou no passado. Certamente, ele vai me ajudar agora também. Como é que a gente sabe disso? De novo, a gente dá um salto lá para 2 Samuel, só que agora é capítulo 7. Como Davi tem tanta certeza, como Davi se lembra das promessas do Senhor. 2 Samuel 7, versos de 8 a 11, a palavra de Deus diz assim, agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, antes do contexto, Davi quer construir a casa do Senhor. Mas não é justo que eu viva aqui neste lugar de cedros, bonito, tudo folheado a ouro, com toda a comida. Não, o meu Senhor anda em tabernáculos e tendas, eu quero construir uma casa a ele. E aí o profeta Natan diz, vai lá e faz. Não perguntou nada para Deus, falou, vai e faz.
mas aí durante a noite vem a palavra do Senhor e diz que quem vai construir é Salomão. E aí a gente tem aqui o Senhor falando a Davi, Aí sim, segundo Samuel 7, de 8 a 11. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, Natã dizendo a Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Notem, Senhor dos Exércitos, Davi em batalha, percebe o nome de Deus? Diz assim o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, o homem segundo o coração de Deus, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o seu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Davi está cercado dos seus inimigos. Qual a promessa que Davi guardou no coração? Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Descalço, vergonhado, em batalha, fugindo do filho, diante de toda a sua família, Davi para no Monte das Oliveiras e se lembra das promessas de Deus. Te darei descanso. De quem? De todos os seus inimigos. Ora, não são esses que estão vindo atrás de Davi? Davi então se lembra da promessa. Darei descanso. Davi usa então uma ilustração. Diz que o Senhor é o seu escudo. E aí é uma briga para quem está preparando o sermão, né? Que escudo é esse? Pois é, não é um escudo talvez que você esteja pensando. Os romanos tinham um escudo especial, era um escudo que protegia o corpo todo. É normal você colocar lá estratégia romana de guerra. Eles pegavam aqueles escudos gigantes, colocavam um na frente, vinha outro soldado, colocava outro escudo por cima, virava uma caixinha impenetrável. Quem assistiu os 300 aqui vai ver isso. Só que não uma caixinha, vira uma bolinha ali, né? Mas a ideia é que quando a gente pensa em escudo, fala assim, nossa, estou totalmente protegido. Não é esse escudo que Davi está falando. Davi está falando de um outro tipo de escudo. Um escudo pequenininho, ágil. Um escudo que permite que você veja de onde vêm os ataques e que permita que você se defenda e com agilidade na outra mão também revide. É uma linguagem de guerra. Davi usa então essa ideia do escudo. O Senhor é o meu escudo. A vitória não vem só da defesa e do ataque de Davi. Davi continua o texto dizendo que a vitória é do Senhor. Davi clama e o Senhor responde. A minha vitória vem do Senhor. És a minha glória e é o que exaltas a minha cabeça. Veja bem, Davi está se colocando em uma posição de guerra. Escudo, espada, defesa e tudo mais. E aí ele ganha. Ele tem a vitória. E de quem é a vitória? É de Davi? Não, de jeito nenhum. A vitória é do meu Deus. E aí Davi clama ao Senhor. Verso 4. Com a minha voz clamo ao Senhor. E ele do seu santo monte responde. Irmãos, isso tem uma beleza. Davi no Monte das Oliveiras. Descalço, cabeça coberta, completamente humilhado, chorando, ele clama ao Senhor. De onde é que o Senhor responde a Davi? Não é do Monte das Oliveiras, do seu Monte Santo. Aqui ainda não existia o templo, não havia ainda o templo ali no Monte de Israel. Mas é dali que o Senhor responde. E tem uma bela história de como o templo foi parar ali, mas é dali, da posição em que mais à frente Salomão construiria o templo do Senhor, dali vem a resposta a Davi. Davi se lembra então de todas as promessas de Deus. Eu estava assistindo com as crianças na quinta-feira o Peregrino. Aliás, fica a dica aí, ó. Hoje é dia do Senhor, não é dia de fazer compra, lavar carro, arrumar casa, nada disso. Senta com as crianças, assiste lá, o Peregrino desenhado. É desenhado, ó, o peregrino em desenho. É bom. Eu quis ensinar para eles de pecado e foi muito bom. Tem uma hora que o peregrino cai na lama. Na lama, deixa eu lembrar aqui.
olha, tá vendo? Na lama das promessas na lama do pântano do desânimo. Então o peregrino cai numa lâmina, cai numa lama e ele começa a afundar. E aí vem o Auxílio, é o outro personagem. O Auxílio tira ele de lá e fala: rapaz, mas você é burro? Você tá andando aí num lugar que não era para andar? Como assim? Você tem que passar nas pedras. Que pedras? E aí no livro do peregrino ele diz que você precisa passar pelo pântano do desânimo, pisando nas pedras das promessas do Senhor. Então, para você que está aflito, você precisa caminhar sobre as pedras das promessas do Senhor. Lembre-se das promessas do Senhor. Mas lembrar das promessas do Senhor não é uma ação mecânica, não é uma ideia de pensamento positivo. Lembrar das promessas do Senhor não é fingir que o problema não está mais lá, ou que milagrosamente o problema sumiu. Ontem eu estava devendo 5 milhões de reais e depois de amanhã sumiu. Não caia nessa, não é assim que Deus costuma operar na nossa vida. Pode fazer? Pode. É assim que ele faz? Não, não é assim que ele faz. Nós precisamos, diante das nossas aflições, tá ruim, tá difícil. Do meu ponto de vista, eu estou considerando, inclusive, impossível resolver essa questão. Nesse momento, eu paro tudo e me lembro das promessas do Senhor. Davi fez isso. Ele parou tudo. Ele colocou diante de Deus toda a sua aflição e o verso 3 diz: porém, é um mas. Senhor Deus, tá isso, mas o Senhor é o meu escudo, em ti confio. E por falar em confiança, terceiro ponto do nosso sermão: demonstre a sua confiança no Senhor. É só colocar a nossa aflição diante de Deus? É só lembrar das promessas de Deus? Não, é claro que não. Nós precisamos demonstrar que tudo isso é verdade em nossa vida. Entre os versos 5 e 6, então, a gente vai ter Davi colocando essa verdade para a gente. E agora, a gente está diante, talvez, do versículo bíblico mais inquietante de toda a Escritura. O verso 4 vai dizer, o verso 5 vai dizer: deito-me, pego no sono. Pode isso? Pode isso? Como é? Irmãos, eu gostaria que vocês imaginassem essa situação agora. Imagina a cena. Davi está no palácio, vivendo vida de rei. De repente chega a mensagem de que o seu próprio filho está vindo para cortar sua cabeça. Pensa no desespero, na preocupação, né? Para que não tenha uma guerra na cidade. Mas aí Davi pega toda a sua família, ele sai fugido. O rei saindo fugido, chorando. Toda a sua família correndo um risco real. Esse homem vira para a gente e diz assim: eu deito e durmo. E aí você vai dizer assim: tá vendo? É por isso que quando eu não consigo resolver meus problemas, eu vou para a cama, deito e que o mundo se exploda. Não é isso. Se você pensa isso dos seus problemas, o nome disso é covardia. A gente tem um problema, a gente precisa resolver o problema. A gente não pode dormir diante do problema. A gente precisa sim colocar o nosso problema diante de Deus. A gente precisa sim clamar ao Senhor, lembrar das promessas dele. A gente precisa demonstrar a nossa confiança. Davi diz que dorme. Davi dormiu simplesmente esquecendo o problema? Não. Davi fez o que ele tinha que fazer. Ele reuniu os seus. Ele orou ao Senhor. Ele se lembrou das promessas de Deus. O que mais falta? Davi fez o que secularmente ele poderia fazer. Reuniu os seus. Saiu. No meio do caminho, subindo o Monte das Oliveiras, parou, orou, colocou diante do Senhor a sua aflição. E aí, agora, ele se lembra das promessas do Senhor. Irmãos, tem mais alguma coisa para fazer diante de tudo que Davi fez? Uai, só podia dormir mesmo. Não tem mais o que fazer. Já fez o que precisa ser feito. Já orou, já lembrou da promessa. Agora, descansa. Não tem como a gente ficar se preocupando com os nossos filhos lá na casa longe.
Lá longe, ai meu Deus, o que será que meu filho está fazendo? E o que adianta você saber o que seu filho está fazendo? Por mais que você tenha uma câmera e vê o moleque subindo na cadeira, caindo do sofá, o que você vai fazer? Descansa, pelo amor de Deus. Tem coisa que não está no nosso controle, tem coisa que a gente precisa descansar. Não dá para viver desesperado com o que pode acontecer. Isso, inclusive, é pecado. Davi descansa. E ele não só descansa, ele demonstra o seu descanso. Faltou grana no fim do mês, você recebeu o diagnóstico ruim, você brigou, você chorou, você perdeu o emprego, sua vida está indo de mal a pior. Agora chegou a hora de você demonstrar que você descansa em Deus. Perdeu o emprego? Já deu a entrada no fundo de garantia? Ah, não tem fundo de garantia, não deu tempo. Legal, já está procurando outro? Você está fazendo o que precisa ser feito? O que cabe a você? Você já tentou resolver do jeito habitual? Você já orou? Você já se lembrou das promessas? E agora? Agora a gente precisa descansar. Davi usa a melhor ilustração. Pensando em ilustrações para este momento, não tem ilustração melhor do que o sono. Eu brigava muito com a minha irmã quando eu era pequeno. A gente brigava demais. A gente apanhava muito também por causa disso. E ela era sagaz. Ela esperava eu dormir. E aí, gente, eu dormindo, eu era alvo fácil. Cansei de levar bufetada, travesseirada, vassourada. Davi aqui está ilustrando. Eu confio tanto no Senhor ao ponto que eu deito e durmo. Porque quando a gente está dormindo, a gente está completamente vulnerável. Qualquer pessoa pode chegar lá e fazer o que quiser com a gente. E já era. Davi, então, ilustra isso de maneira brilhante. Diante das aflições. E, obviamente, depois de ter colocado tudo diante de Deus, deita, dorme, acorda e siga a sua vida. Por quê? Davi responde, porque o Senhor te sustenta. É verdade isso na sua vida? É Deus que te sustenta? Então, faz o favor de dormir. Faz o favor de acordar. Faz o favor de seguir a vida. Porque é Deus que te sustenta. Não adianta. Não adianta. É Deus que te sustenta. Mas, será que tem jeito mesmo? Porque eu passo por umas aflições que, olha, será? Aí vai depender. Vai depender qual é a fonte da sua salvação. Davi diz que a fonte de salvação dele é o Senhor. E é o último ponto do nosso sermão. Espere na salvação do Senhor. Entre os versos 7 e 8, Davi nos ensina. O verso 7 é um contraponto. O verso 1 e o verso 2 vai falar, muitos inimigos, numerosos inimigos, está crescendo o tanto de gente que está me perseguindo. E aí vem o verso 7 e diz, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, porque fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. É muito belo isso aqui. O que o salmista está dizendo para a gente é o seguinte, olha, não são só os meus inimigos que se levantam, não são só os mentirosos, os caluniadores, aqueles que falam mal de mim que se levantam. Deus também se levanta. O Todo-Poderoso também age na mesma ou em maior proporção. Não é só os inimigos se erguendo contra mim. Eu tenho o Deus Todo-Poderoso que também se ergue. E aí então Davi grita, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Davi está falando isso à toa? Irmãos, aqui cabe uma lição enorme para a gente precisa conhecer o nosso Deus. A história dos hebreus é a sua história. Você precisa conhecer como é que esse povo lidava com os problemas, com os dilemas. O que Davi está fazendo aqui, e em algum momento eu vou acabar trazendo isso numa EBD, é que nunca há nada de novo na Escritura. Os profetas simplesmente repetem sempre as mesmas coisas. O que Davi está fazendo aqui é simplesmente repetir um ato que acontecia todas as vezes que a Arca da Aliança saía de um lugar e ia para outro. Números 10, de 35 a 36. Números 10, de 35 a 36. Davi conhecia a história do seu povo. Davi conhecia a própria história. Números 10, de 35 a 36. Palavra de Deus. Partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor,
e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Davi está lembrando de tudo o que aconteceu na peregrinação do deserto. Levanta-te, Senhor, acaba com toda essa raça aí, abre caminho para o teu povo. Davi consegue se lembrar da história do seu povo. Levanta-te, Senhor, acaba com esses que estão vindo atrás de mim. E não é uma oração fraquinha, não. Ele diz assim: quebra os dentes dos meus inimigos. Esse quebra aqui, lembra no último sermão que eu falei para vocês que algumas palavras no hebraico têm uma intensificação? Então aqui não é um simplesmente quebra. Não, é destrói, acaba com eles. Davi aqui não está pegando leve, não. Está mexendo com o homem segundo o coração de Deus. E se você conhece a história de Absalão, você vai entender do que eu estou falando. Davi aqui não está inventando a roda. Ele simplesmente está lembrando das promessas de Deus, da história do teu povo. Ele simplesmente está repetindo o que ele já viu milhares e milhares de vezes acontecendo. Era Davi quem faria tudo isso? O verso 8 diz: do Senhor é a salvação. Não lute contra a sua aflição. Você vai perder. Não adianta. Sabe o que é mais belo nisso? Aqui a gente está falando de 2.800 anos antes de Cristo Jesus, mas a palavra salvação aqui no hebraico é Yeshua. Olha só o que Davi está dizendo. A salvação pertence a Yeshua. Bonito isso, né? Fico impressionado com a conexão da Escritura, como um texto se liga ao outro, como as histórias vão se entrelaçando, como de fato a Bíblia é a história de um povo sendo separado, preservado e preparado para adorar o Todo-Poderoso Yeshua. Davi diz que do Senhor vem a salvação. E aqui, lembra que eu falei que eu tenho inveja de Moisés e de Davi? Olha o nível de amadurecimento espiritual de Davi. Olha o ponto que este homem chegou em meio a essa baderna toda na vida dele. Tudo isso que está acontecendo. Olha o finalzinho do verso 8. E sobre o teu povo, a tua bênção. Davi está acabado, está destruído, chorando. Davi, Senhor, cuida do teu povo. Manda Yeshua, manda a salvação, derrama a bênção sobre o teu povo. Em meio a essa bagunça toda, Davi está preocupado com o povo de Deus. É incrível isso. Em tempos de egocentrismo, esse tipo de atitude até arrepia, né? Pensar no outro antes de pensar em nós mesmos. É belo, é belo. Deus, do Senhor vem a salvação. E não somente sobre mim. Davi está se colocando aqui, ele é povo de Deus, obviamente, né? Não é acaso, né? Davi, não, deixa eu aqui. Não. Sobre o povo de Deus, todos nós. E não só isso, derrama tua bênção sobre todo o povo. Essa bênção foi derramada, Atos 2. E o Espírito Santo de Deus desce sobre o povo de Deus. E aí repete em Atos 8, Atos 10. Essa bênção de fato foi derramada sobre o povo de Israel. Davi nem tinha o Espírito Santo para estar vivendo desse jeito. Você tem. Você tem. Nós vimos hoje que para descansar no Senhor, nós precisamos apresentar as nossas aflições ao Todo-Poderoso. Nós precisamos lembrar das promessas do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos demonstrar a nossa confiança ao Senhor. E nós precisamos esperar a salvação do Senhor. Parece que é uma receitinha de bolo, né? Apresenta, lembra, demonstra, espera. É uma receitinha de bolo, mas é uma receitinha de um bolo tão bom, tão gostoso. São atitudes que, se de verdade estiverem enraizadas no nosso coração, não tem palavra que machuca a gente, não tem inimigo que se levanta contra a gente, assim como o salmista, para tudo e coloca diante de Deus a nossa aflição,
A gente, assim como o salmista, para tudo e se lembra das promessas do Senhor. A gente, assim como o salmista, demonstra como é que a gente deve se comportar e a gente espera que a salvação vem do Senhor. E Deus derrama a sua bênção sobre nós. Irmãos, o texto aqui começa falando algo preocupante, aterrorizante. O texto aqui começa falando de um rei que, subindo no Monte das Oliveiras, chorando, descalço, diante de toda a sua família. Sabe o que é maravilhoso? 3.000 anos depois, um outro rei sobe o mesmo monte. Davi aqui está cheio de aflição. Um outro rei sobe exatamente o mesmo monte, só que dessa vez cheio de angústia. O Senhor Jesus, quando subiu esse mesmo monte que Davi subiu, ele dobrou os joelhos e ele suou gotas de sangue. Tamanha era a angústia, tamanha era a aflição. Não porque inimigos estavam indo atrás do Senhor Jesus, não porque estavam falando mal do Senhor Jesus. O Senhor Jesus soa sangue, porque em breve o seu e o meu pecado cairia sobre os seus ombros. O Senhor Jesus estaria diante da ira do Deus Todo-Poderoso. Neste mesmo monte que Davi sobe chorando, o Senhor Jesus também sobe. E ali ele toa gotas de sangue. Aqui se cumpre o que Davi diz. A salvação vem de Yeshua. É a mesma raiz de Jesus. Davi estava dizendo que a salvação vinha por meio de Jesus, e é a Jesus que nós devemos encarar como completude de tudo o que o Salmo 3 está dizendo. O Senhor Jesus é o Deus conosco, é aquele que diante das nossas aflições intercede por nós. O Senhor Jesus não só intercede por nós, é aquele em que a promessa de fato é cumprida. O Senhor Jesus não é só a promessa cumprida na plenitude do tempo. O Senhor Jesus é a motivação que nós temos para confiarmos no Senhor, e não só para confiarmos no Senhor, para demonstrarmos que confiamos no Senhor. Jesus é a salvação para todo o povo. Se a nossa salvação dependesse de nós mesmos, nós seríamos os mais desesperados na face da terra. Louvado seja Deus, porque a salvação pertence a Jesus. Se lembre, na sua aflição, coloque o seu problema diante de Deus. Na sua aflição, se lembre das promessas de Deus. Na sua aflição, demonstre. E aqui talvez seja o mais difícil para a gente. Demonstre que você confia em Deus. E na sua aflição, espere, que a salvação vem de Jesus. Vamos ficar de pé para a gente orar, também responder o nosso sermão com um cântico. Senhor nosso Deus,